Maria, mãe de Jesus, é um símbolo de amor, ternura e dedicação. Maria nos ensina a confiar em sua intercessão junto a Deus e a buscar ajuda em nossas necessidades. Ela é um exemplo materno, exemplo que nos ensina a importância da maternidade, do cuidado e da proteção. É um canal de graças, uma fonte de consolo. E quem é que não recorre à mãe nos momentos de desespero, não é mesmo? Certamente você já teve uma grande experiência como filho que pede a Maria. Por isso, hoje nós vamos mostrar a história da Claudiane. Ela mora em Santana do Capivari, São Paulo. É mãe de 2 filhos e em um momento de dificuldade teve uma graça alcançada. E eu convido você para conferirmos juntos. A minha avó, ela fazia a procissão com Nossa Senhora na casa das comadres dela. Eles rezavam o terço e iam passando de casa de comadre em comadre e eles iam fazendo a procissão e rezando o terço. E eu aprendi a rezar o terço com a minha avó, com a minha mãe, né, que eles faziam a gente parar um certo momento e a gente rezava o terço. E assim, eu ia para a beira do rio com a minha avó, né? Que tem uma história muito linda também dela com Nossa Senhora, que ela achou uma Nossa Senhora enterrada, né? E ela levou essa Nossa Senhora para casa e os meus tios não moram aqui perto, mas até hoje ela tem essa Nossa Senhora, uma Nossa Senhora de madeira que ficou enterrada há muitos anos e ela não danificou, né? Então eu sempre ia aprendendo assim a essa devoção com Nossa Senhora, a rezar o terço sempre com eles ali, com os meus avós. E no decorrer do tempo, né, a gente mudou para cá, para Capivari. A gente teve outras mudanças também, sempre a minha mãe carregando a Nossa Senhora, tudo. E quando a gente mudou para cá e eu vim a casar, né, eu casei com 17 anos, quando a gente veio para cá eu fui perdendo um pouquinho isso, né? Eu afastei da minha família porque eles ficaram na fazenda e eu vim morar para cá. E eu fui me afastando, eu fui esquecendo de rezar o terço, né? E veio a separação dos meus pais, muitas coisas aconteceram, né? Problema de saúde do meu esposo, que logo assim que a gente casou, quando eu tive o Gustavo, meu primeiro filho, ele veio adoecer com a síndrome do pânico, que foi muito terrível, ele não conseguia trabalhar, veio emagrecer muito, né? E eu fiquei meio perdida, porque eu tava com o Gustavo pequeno, eu comecei a ter que trabalhar fora, né? E levar ele, passava as dificuldades que a gente tinha de financeira mesmo. E aconteceu muitas coisas na minha vida que eu fui me revoltando um pouquinho contra Deus. Eu afastei da igreja, eu não ia na igreja, eu não rezava mais o terço. Mas antes disso, né, de eu me afastar, teve o Davi, que ele nasceu tudo certo, né? Foi uma gravidez muito complicada e quando eu engravidei do Gustavo eu já tive problemas e eu resolvi fazer uma laqueadura, porque o médico falou para mim que se eu engravidasse de novo era eu ou a criança. E como eu tava com o Gustavo com 8 anos, eu falei assim, e engravidei do Davi inesperadamente, que já foi um milagre também, porque eu tava com um mioma muito grande e fazendo tratamento e de repente apareceu o Davi. E então quando ele nasceu, na cesárea, a anestesia não pegou. Né, eu vi ter uma dor muito forte e eles aplicaram morfina em mim e eu não vi eu ganhar ele. Eu tive ele às 9 da manhã, eu só fui acordar às 6 horas da tarde. E quando eu acordei, o meu esposo falou assim que praticamente eu estava morta e voltei de novo. E aí fiquei 3 dias no hospital, com muitos problemas, saiu bolhas no meu corpo, porque eu tive alergia, né, os medicamentos que foram aplicados.
E o médico falou, tá tudo bem, daqui 3 dias você vai embora. E eu tava esperando meu esposo, ansiosa para vir embora, né? E a enfermeira pegou, falou assim, você vai se arrumando que eu vou lá dar o banho no neném e trago para você ter alta. E levou ele. E eu escutei o choro dele, ele estava chorando muito alto. Eu achei estranho, mas como estava dando banho, eu confiei na enfermeira. E passado um tempinho, ele parou de chorar. Ela veio, estava terminando o turno dela, né? Entregou ele e eu peguei, ele estava quietinho, achei que estava dormindo. De repente eu olhei, ele estava roxo, estava pretinho, a linguinha dele estava para fora. Aí eu gritei, a enfermeira, veio outra enfermeira e pegou ele tirou ele de mim e levou. Quando veio o médico, entrou no quarto e falou para mim assim, eu sinto muito, porque o seu bebê tá morrendo. Ele teve uma insuficiência respiratória muito grave e a gente já fez de tudo aqui, não tá conseguindo, ele precisa ir para um aparelho, a gente chamou o SAMU e a gente vai levar ele para São Lourenço. Eu tive ele em Pouso Alto. Aí meu mundo desabou. Eu comecei a chorar, me deu uma dor de cabeça muito forte que me cegou. Eu não conseguia enxergar. E eu chorando muito, eles arrumando tudo, precisou de alguns papéis, eu assinar alguns papéis, tudo arrumando para ir para São Lourenço. Entrou uma irmã no quarto, me viu chorando daquela forma e falou para mim que ela estava passando, levando a comunhão, né, no hospital, e que se eu queria receber a Eucaristia. Eu falei para ela que eu não estava preparada. Ela falou para mim, não tem problema, porque diante disso que você está passando, vai te ajudar, vai te fortalecer. E eu recebi a Eucaristia. Quando eu recebi a Eucaristia, eu fiz um pedido para Nossa Senhora. Eu falei, mãe, eu estou passando um pouquinho do sofrimento que a senhora passou quando viu seu filho morrendo. Se for da vontade do filho da senhora, pede para ele trazer meu filho de volta. Mas se não for, me dê sabedoria para viver essa situação, porque eu não estou suportando. E comecei a chorar muito. Aí eles arrumaram tudo, ela saiu do quarto. Eles vieram, trouxeram ele para mim, colocaram ele no meu colo, daquele jeito que estava. Né? A gente não via respiração nenhuma, ele todo escurinho, estava com a linguinha de fora, assim. E as minhas lágrimas começaram a cair sobre ele. E quando veio a enfermeira que ia acompanhar a gente, falou assim, eu não sei se é impressão minha, mas parece que a linguinha dele mexeu, coloca ele no peito. E eu coloquei ele no peito. Quando eu coloquei ele no peito, ele puxou. Aí eu falei, ele tá puxando. Aí ela pegou ele, correu com ele, fizeram, né, a aspiração, tudo. E ele voltou normal, como se nada tivesse acontecido. O médico ficou, assim, assustado. E ele falou assim, não tem nada mais nele, volta, pode ir com ele para casa. Aí eu falei, né, para Nossa Senhora, pedi para ela, né, que se fosse da vontade do filho dela. E como ele voltou, eu falei, eu prometo para a senhora que vou dar o testemunho, né, dessa graça recebida. E antes mesmo de batizar ele, assim que eu tiver mais firminho um pouquinho, eu levo para a senhora ele, ajoelho nos pés da senhora, tiro uma foto e deixo a foto lá. E foi assim que aconteceu.